Então, meu nome é Diego Pedro, vou apresentar os seminários de redes complexas, certo? O artigo escolhido foi The Role of Syntax in Complex Network, Local and Global Importance of Verbs in a Syntactic Dependence Network. Esse artigo foi produzido por pesquisadores da República Tcheca e da Áustria, né, com esses respectivos nomes, né, que eu não sei pronunciar. Então, o artigo ele foca em dois pontos, né? Que é a compreensão da língua de uma forma mais ampla, né? É a visão mais ampla do artigo. E uma mais específica, que é a influência dos verbos em uma rede de dependência sintática. Então, antes de compreender dependência sintática, uma rede de dependência sintática, precisamos saber o que é dependência sintática, né? Do lado esquerdo temos uma árvore sintática, né? Que é uma árvore sintática descendente, ou seja, no topo você tem toda a sentença e depois você vai quebrando ela. Então, você tem a sentença, depois sentença nominal e verbal, depois vai quebrando entre os constituintes e você tem por fim os terminais, né, as folhas. Então, aí são a árvore sintática mais generalista. Do lado direito temos a sintaxe da universal dependence, né? Então, essa ligação que diz, por exemplo, você tem aqui three books, você tem uma ligação entre three books, ou seja, uma dependência de numeral. Você tem uma dependência de these books, é uma dependência de determinante. All books é uma dependência de determinante, certo? Então, books aqui ele está sendo determinado pelo all. Então, all books está sendo determinado pelo all, assim como o books está sendo determinado pelo this. Então há uma relação de dependência, que no caso é uma dependência sintática, certo? Então, por que no artigo eles escolheram analisar os verbos, né? Tentar entender qual a influência dos verbos numa rede sintática, né? Dependência sintática, né? Primeiro saber que os verbos eles descrevem eventos, ações ou estados. Então há uma grande gama de possibilidades de sentenças. E também o verbo, e toda oração deve ter um verbo. Se eu falar apenas a sentença fui, a oração tem um verbo. Toda sentença, eu peguei esse exemplo aqui do português, certo? Eu peguei esse exemplo do português. Eu não sei especificamente se, por exemplo, em outras línguas eles têm essa característica, mas no próprio artigo ele cita que o russo, por exemplo, ele pode ter oração sem verbo, certo? Então, o verbo é a classe gramatical mais complexa, porque ele se conecta com muito mais outras classes gramaticais. Ele tem a inflexão como posso dizer, a inflexão, você pode inflexionar o verbo, não, certo? Então, eu coloquei aqui um exemplo do português. Eu viajarei, e você tem uma dependência aí de pronome. Então, eu viajarei, tem uma relação de dependência em eu e viajarei. Eu viajarei muito, tem uma relação de dependência de muito e viajarei, certo? Muito o que? Viajarei. Viajarei muito. A preposição eu viajarei muito com. Aí com o que? Viajarei com. Então a relação de dependência em viajarei com. E aí tem também outras classes gramaticais com substantivos e, assim, e outros verbos, né? Se considerar os verbos auxiliares. E aqui eu peguei um exemplo de como isso pode ser interessante, uma análise do ponto de vista de uma rede complexa, né? Que você tem uma conexão entre classes gramaticais. Certo? Então, por exemplo, temos aqui Joaquim, a seguinte frase: Joaquim, morador da rua Frederica da Costa Silva, funcionário público dos Correios, pai de 2 filhos. Você tem o sujeito, Joaquim, e 3 adjuntos adnominais, né? Morador da rua Frederico de Almeida, funcionário público, pai dos filhos. Depois você tem o verbo que é conectado com o sujeito, bem distante na frase, certo?
e você tem uma conexão. Então, isso o verbo ele permite se deslocar na sentença e você manter o sentido da frase, né? Isso torna bem interessante uma análise de redes complexas do ponto de vista do verbo, né? O verbo ele tem forte influência na semântica da sentença. Então, por exemplo, se eu falar a sentença, eu comi uma maçã, eu comprei uma maçã, certo? Eu mudei o verbo e a semântica da sentença mudou completamente. No primeiro eu comi uma maçã e no segundo eu comprei, né? Isso também, se você for analisar do ponto de vista de uma rede complexa, você muda apenas um nó, a informação de um nó, e você muda a semântica da rede, né? Aqui um exemplo, outro exemplo, se eu mudo apenas o substantivo, eu comi uma maçã, eu comi uma laranja, eu mudei o substantivo, mas o contexto de comer alguma coisa se mantém. Então, o impacto que tem na semântica da sentença, o verbo é muito maior do que um substantivo, apesar do substantivo ser mais frequente que um verbo, e praticamente toda língua, né? Porque o substantivo é a classe gramática mais frequente. Outro interessante também é que se você tem a mesma sentença, e a mesma sentença pode significar muitas coisas. Por exemplo, a sentença eu irei à sua casa, certo? Eu irei à sua casa pode ser uma ameaça, pode ser um aviso, pode ser uma previsão. Tem outros significados, mas eu peguei esses três, né? Pode ser uma previsão. A mesma sentença, porque tem que analisar o contexto. Então, isso, mais uma vez, a análise do ponto de vista de rede complexa é muito mais interessante você ver as conexões entre os nodos e a relação de semântica que tem entre eles. Diferentemente do substantivo, se eu coloco eu sentei no banco, certo? O banco é um substantivo polissêmico, ele pode ter vários sentidos, mas a própria sentença ela pode contextualizar o sentido daquele substantivo. Então, se eu diz eu sentei no banco, você poderia ser um banco financeiro, certo? Mas você fala eu sentei no banco, então é uma pessoa que fala eu sentei no banco, aí você pode ser uma pessoa que sentou lá no banco, mas se ele sentou lá no banco, ele está no banco. Então, existe a possibilidade de dizer eu sentei no banco, mas essa preposição aglutinada com artigo em o, então já distingue que esse banco é o objeto banco, não o banco financeiro, certo? E aqui isso aqui é uma distribuição das classes gramaticais da língua tcheca, né? Então veja só, a classe gramatical mais frequente é o substantivo, e acredito que qualquer língua tem um substantivo como a classe gramatical mais frequente, e o verbo vem logo em seguida, segundo o pronome, adjetivo, preposição e assim por diante, certo? Certo, agora definição de importância local dos nós. Como é que os autores dizem, não, como é que eu vou definir que um nó é importante na rede? Certo, eles consideravam isso um nó importante na rede do ponto de vista local. Eles consideraram o que é local eles definiram como uma sentença. Então, se eu tenho uma sentença, aquela informação da sentença é algo local. Quando eu extrapolo a sentença, eu estou tendo uma visão global, né? Então, na visão local, eles consideraram a propriedade de falência do verbo. Esse termo falência ele é um termo técnico da linguística, né? Eu não me lembro de ter visto outro artigo que usa o termo falência, que é basicamente dependência gramatical, né? E isso aí ele pode ter várias palavras, várias determinações que designam a mesma coisa, certo? Eu peguei aqui uma definição que ele pode significar Fallacy Grammar, Dependence Grammar, Old Grammar, mas tudo tem basicamente o mesmo sentido, né? Que tudo se refere às propriedades de dependência de determinadas classes gramaticais, léxico, né? Então, aqui, ó, veja bem, aqui você tem uma sentença. Mary comprou um carro ontem em Praga, né?
Então aqui você tem a relação de dependências de bot, comprar bot Mary, ou seja, tem uma relação de dependência de bot e Mary, certo? Bot e car, bot yesterday, bot Ian. Alguns artigos eles mudam a ordem das direções, né? Às vezes você coloca bot car, certo? Então a relação de dependência de bot e car, né? Eles consideraram, por exemplo, que o verbo ele ele tem o read e o que recebe a seta é o modificador. Então car modifica o verbo bot, que é o read, né? O head, né? Então alguns artigos eles alteram a ordem das setas, né? Mas o padrão é do head ao modificador, né? Aqui é uma visão de árvore e aqui embaixo é uma visão de universal dependência, né? Você tem a sentença, você tem a ligação entre eles. Então você tem uma relação de dependência de bot Mary, Mary modifica o verbo bot, de car, de modifica o substantivo, o car modifica o substantivo de e assim por diante, né? The car, essa seta aqui tá errado, né? É K para D, né? Isso aqui eu errei, isso aqui é K para D, certo? Essa seta aqui tá ao contrário, certo? Então essa é a definição de importância de nós. Então como vocês podem ver aqui, o bot, esse verbo aqui, tem uma importância grande no local, porque ele tem ligações com vários outros classes gramaticais. Então ele tem uma certa importância local, certo? Como é que eles definiram a importância global dos nós? A importância global é quando a sentença extrapola outra sentença. Então você tem, de uma forma geral, uma rede. Então eles analisaram o grau, o Pitwin Centrality e a Ruby Authority, né? Eles pensaram, não, vamos analisar esses 3 pontos, né? O grau, eles escolheram o grau hierárquico 1, né? Que você tem essas ligações, os verdes, que no caso é o grau 4, que é hierárquico 1, e o grau hierárquico 2, são os nodos que conectam os nós de grau hierárquico 1. Então você tem aqui um grau hierárquico 4, né? Se você tem 4 nós, 4 arestas no caso, que se conectam com o 6. E aqui você tem 7 arestas que se conectam com os verdes. Então você tem aqui uma aresta de 1 a 3, outra aresta de 2 a 3, depois outra de 2 a 7, de 9 a 7, de 9 a 8, 10 a 8, de 4 a 5. Então o grau hierárquico 7. Eles só usaram o grau hierárquico 1 para medir o grau de importância global dos nós, certo? E aqui tem um exemplo. Então o bot ele teria um grau hierárquico 4, que você está conectando 4 classes gramaticais aqui, Mary, Kai, Yesterday, e o grau hierárquico 2, porque você tem esse aqui, o car e o d, e depois você vai ter o in e o praga, né? Então você tem 2 aqui, o grau hierárquico 2. A Pitwin Centrality, né? Então, o Pitwin Centrality, você tem um nó no centro que tem uma conexão muito forte entre eles. Então há um fluxo entre caminhos dos 2 grupos, né? Eles fizeram também esse teste. Hub Authority aqui você tem a autoridade, ou seja, você tem um nó que conecta com vários nós importantes. E o hub é um nó que conecta com várias autoridades. Uma autoridade ela pode ser um hub e vice-versa. Eles não conseguiram encontrar uma forma de interpretar linguisticamente esse tipo de centralidade, né? Então eles não testaram isso, eles não viabilizaram isso, eles só testaram o grau e o pitness, porque eles não encontraram o meio. Isso aí serve também para trabalhos futuros, para analisar como usar o hub e a authority em uma rede sintática, né, de dependência sintática. Então foi escolhido o grau
o grau hierárquico, né, ou grau 1, pela importância do global dos nós, assim como também a importância local e global também foi a mesma, né? Eles usaram o grau com o pressuposto de que da dependência sintática há uma relação de dependência entre as classes gramaticais muito forte, e quanto mais há uma relação de quanto mais relações de dependências, maior será o grau, né? E consequentemente maior será a importância desse nó. Então eles usaram esse argumento para definir isso como um grau de importância global dos nós. Então eles usaram as línguas catalão, tcheco, holandês, húngaro, italiano e português, certo? Desses aí o que tem a maior é o, se eu não me engano, o catalão, né? Que eles... Aí os dilemas. Então, para definir os nós, eles não usaram as palavras do corpus, eles usaram as lemas. Então, do verbo am, was e were, eles usaram o be. Se eu tenho esse aqui, se eu tenho carrinho, carrão, carros, carrinhos e carrões, eles usaram carro. Então, é a palavra que a palavra, como posso dizer, a palavra raiz, vamos dizer assim, certo? Então eles usaram apenas lema na construção da rede sintática. Então, como é que foi ser construída a rede sintática? Cada classe gramatical, cada palavra, no caso, é um nó, certo? Então, classe gramatical, cada palavra, no caso lema, é um nó. E se você tem uma ligação de dependência, então, por exemplo, você tem uma ligação de dependência de bot para de car para there, por exemplo, de bot para yesterday, você tem um link saindo de bot para yesterday, ou seja, é uma rede direta, né, um dígrafo. E aqui é uma mais exemplificado, né? Isso aqui foi retirado do próprio... não, um artigo que ele cita, né? Não é o próprio artigo, é um artigo que ele cita. Então você tem a rede sintática aqui, mas de forma global, né? Você tem um John Raise Apples. Então aqui você tem a ligação de um aqui, o John has Apples. Então você tem um link certo do 3 para o 2, porque é uma relação de dependência do has para apples, de John para has, certo? Se você tem isso modelado por uma matriz de adjacências, você tem uma ligação entre um onde você é 1, se não tem, é 0, certo? Eles usaram o PATCHEK, né, a ferramenta PATCHEK, eles informaram da versão 2, só que aí já está na versão 5, né? Eu não cheguei a instalar esse PATCHEK para entender como é que ele funciona, mas eles fizeram isso. A metodologia para medir a importância global de verbos, eles usaram o ranking de distribuição Altigree, certo? Então, é uma forma que eles definiram como medir a importância global dos verbos. Então, no primeiro ranking aqui, você tem essa palavra aqui, você tem 26.959, certo? Que não é um verbo. O X quer dizer que não é um verbo e o V aqui é um verbo. Isso, cada palavra aqui não é uma palavra um type, né? Isso aqui é um toque, não é um toque, é um type, né? Então, por exemplo, nesse 2 aqui, vamos supor que seja o verbo to be da República Tcheca. Não é apenas todas as aparições dela. Então, isso aqui são o vocabulário. Então, o vocabulário de 26 mil palavras para o catalão. No caso é o catalão. 26 mil palavras, certo? Então, pode ter essa palavra aqui, no vocabulário pode ter 1.000, 2.000, 3.000. Isso eles pegaram o Altigree de todas essas palavras e somaram, né? E pegaram todas essas palavras e pegaram a distribuição de todas essas palavras no vocabulário, certo? E aqui temos aqui a proporção de verbos do histograma, no caso para qual é essa língua aqui? Isso aqui é por língua. Você tem o primeiro aqui, o catalão,
o segundo tem o tcheco, o terceiro holandês, húngaro, italiano e português, certo? Então você tem a distribuição, que você pode ver a distribuição, ela vai em decrescência conforme os grupos vão aumentando. No artigo eu procurei vários pontos, o que é que eles definem esses grupos. Eles não informaram como é que eles definem esses grupos, certo? Eu não... E os artigos citados também eu não consegui compreender o que significa esses grupos aqui que eles citam, né? E aqui é um histograma de frequência do lema, né? Então você vê que é bem diferente o Altigree e incorpora e a frequência do lema. Então você não existe uma correlação forte, né, entre o Altigree e o lema das línguas, certo? Aqui você está vendo, você tem aqui a distribuição, a bolinha preta é o Altigree distribution e o triângulo é o lema rank frequência. Então perceba que aqui na língua tcheca, né, na primeira linha do lado direito, você tem conforme o grupo vai aumentando, você tem um decréscimo, uma queda, né? Isso representa na língua tcheca, né? Nas outras dá uma correlação mais alta, né? Na relação de Between Centrality, você tem também na língua tcheca, você tem uma diferença absurda aqui entre um decréscimo, e também no húngaro também tem uma queda, né? Então os resultados, né? O resultado eles concluíram que a distribuição Altigree é significativamente maior que a distribuição de Centrality Between Centrality. Como vocês podem ver aqui, a distribuição é bem maior. Os testes colaboraram com a hipótese de local importância com global importância. Então esses testes colaboraram com a análise de global e local importância, né? E as conclusões é que as diferenças percebidas entre a linguagem como tcheco e húngaro, como vocês podem ver aqui, o tcheco e o húngaro tem diferenças entre nas demais distribuições, né? Que tem uma rica morfologia. Na topologia, e eles chegaram à conclusão que a topologia de uma rede sintática é fortemente afetada pela sintaxe da língua. E é isso.